mais um ataque de mísseis contra Belgorod. A infraestrutura energética foi destruída. 10 mil drones em um único ataque. As Forças Armadas da Ucrânia destruíram um depósito de drones na região de Kursk. Tentativa de assassinato contra Zelensky. Os assassinos alugaram apartamentos no bairro governamental de Kiev. A contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia está ganhando força. 8 vilarejos foram libertados. Alerta aéreo em todo o país. A Rússia fecha o espaço aéreo devido ao ataque massivo de drones. Apocalipse de neve em Moscou. A cidade está paralisada. Isso é pior do que na Kamchatka. Orbán está furioso. Os drones atacaram novamente. O oleoduto Druzhba, na Rússia. Os EUA transferiram a aviação. O Irã está em plena prontidão de combate. A guerra começará nas próximas horas. Os mísseis Flamingo mais uma vez demonstram precisão ao atingir um dos mais importantes alvos de Putin. É hora de reforçar o bunker. 2 helicópteros russos foram destruídos de uma só vez na região de Orlov. Uma russa foi desclassificada das Olimpíadas porque roubou os esquis de outra pessoa. Olá, meu nome é Katerina Nesterenko e agora vou direto ao ponto. Mas primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente. Na imensidão. YouTube. A atividade nos pântanos novamente. Este centro é visível daqui, em Belgorod Pota. Ah, vai haver uma explosão. Na central termoelétrica. Só isso. Aconteceu na usina termoelétrica. Belgorod foi a primeira a se iluminar. Dezenas de explosões abalaram a cidade durante a noite, causando cortes de energia em muitas áreas. Resumindo, ficamos sem energia em Belgorod novamente. Carros simplesmente brilham. Bem, eles não brilham, é a coisa que brilha. São ofuscantes. Eles são cegos e brilhantes ao mesmo tempo. Está simplesmente escuro na cidade. Mal a eletricidade foi cortada na região de Belgorod, os russos já começaram a reclamar de um ataque de HIMARS. Enquanto isso, o governador da região fala sobre danos graves ao setor de energia. E agora estamos no Tartaristão, em Almetievsk. Drones atacaram lá a estação de bombeamento de Kaleikina, mais precisamente, a principal estação do oleoduto Druzhba. A estação de Kaleikino é a mais poderosa da região e um dos nós logísticos mais importantes do setor energético russo. É exatamente aqui que ocorre o processo de composição e mistura do petróleo de diferentes regiões. Na Sibéria Ocidental e ao longo do Volga, antes de seu envio para exportação. A estação garante a pressão crítica e o bombeamento ininterrupto da matéria-prima diretamente para o oleoduto Druzhba, assim como para as refinarias de petróleo do Tartaristão. Kaleikino é o elo inicial da cadeia de fornecimento de recursos para o mercado europeu. As explosões também foram ouvidas em Voronezh? Sim, dá pra ver, olha, uma nuvem de fumaça enorme ali. Canais russos no Telegram relataram a atuação da defesa antiaérea em Saratov e Engels. Em meio a fortes explosões na Federação Russa, 9 aeroportos russos suspenderam suas operações. O plano Cover foi implementado em Izhevsk, Samara, Kazan, Nizhnekamsk, Ulyanovsk, Saratov, Penza, Yaroslavl e Kaluga. E vamos voltar a falar sobre a amizade. Está pegando fogo lá também? Ali, à esquerda. Talvez. Sim, aliás. Muito bonito. Saudações a Orbán. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitas pessoas nos assistem do Cazaquistão, da Moldávia, da Europa e até mesmo do EUA. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e orgulhosos de termos espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer. Enquanto isso, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. As situações no front. Boas notícias da defesa. Tropas paraquedistas realizam uma operação bem-sucedida rumo a Alexandrovsk. Apesar da ofensiva inimiga, a unidade, com apoio adjacente, retomou o controle territorial. Mais de 300 km², foram liberadas 8 localidades.
As principais tarefas atribuídas às unidades da formação são frustrar os planos do inimigo de avançar ainda mais nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, destruir as formações das tropas inimigas e expulsá-las para além da fronteira administrativa da região de Dnipropetrovsk. E em meio ao sucesso das forças de defesa da Ucrânia, temos mais um fake news vindo dos russos. No dia anterior, os ocupantes anunciaram a suposta captura da aldeia de Ternuvati, na direção de Guliai-Polye. O 225º Regimento de Forças Especiais refuta a declaração do inimigo e publica um vídeo da mesma aldeia. Recursos. Designado como território ocupado. Não está ocupado, é nosso. E nem sequer estava ocupado. Sim, eles entraram. Uma infiltração curta. Eles foram mortos aqui, pessoal. De qualquer forma, o inimigo não desiste de tentar avançar e capturar ainda mais território ucraniano. Em particular, a situação continua difícil na direção de Pokrovsk. Como escreve um militar com o indicativo de chamada Alex, estão ocorrendo combates pesados em Konstantinovka. Além disso, o inimigo avança em direção a Drushkovka, a partir de Chassovoy Yar, o que cria problemas adicionais em Konstaká. Caros amigos, eles já estão presentes na cidade há muito tempo, mas não têm pressa em desenvolver o sucesso e se envolvem totalmente nos combates urbanos. Não é vantajoso para o inimigo atacar de frente, pois Konstaká está em uma área baixa, enquanto Drushkovka está em uma elevação, e, consequentemente, os ataques em Urbane nos dão uma vantagem. Por isso, é mais fácil para o inimigo definir como objetivo chegar até Drushkovka para criar problemas na linha Drushkovka-Konstantinovka. Sobre a tensão regional, escreve o militar de codinome Mushnoy. A defesa é difícil, mas os pontos-chave estão sendo mantidos. Berestok, Stepanovka e Linovka. O inimigo entende que não conseguirá avançar rapidamente de frente, por isso tenta contornar os pontos de defesa, criando ameaças diretamente para a área urbana. O cenário lembra a fase inicial da situação ao redor de Pokrovsk. Manobras de pressão nos flancos com a perspectiva de abalar a defesa, forçando uma reação rápida. Na direção de Pokrovsk, o inimigo tenta incansavelmente romper a defesa ucraniana. Em particular, o inimigo conseguiu entrar em Grishino, tudo graças a um nevoeiro muito denso. Com 2 blindados BTR e um BMP, os russos conseguiram avançar praticamente através da linha de contato. Foi possível destruir o veículo de combate e um dos BTR. Outro BTR conseguiu recuar. Mushnoy também escreve sobre a pressão sobre o já mencionado Grishino. O inimigo continua pressionando pelo leste a partir da região da rua Olimpískaya, tentando romper a defesa e avançar para o interior. Paralelamente, há uma intensa atividade logística. A aviação controla o deslocamento de reservas, o que dificulta significativamente as manobras. Além disso, os combates que continuam pela mina a oeste de Rodinskoye têm importância estratégica. A cidade já foi praticamente tomada pelo inimigo e está sendo usada como plataforma de lançamento para uma pressão adicional. Se o inimigo se consolidar nas zonas industriais e nas elevações, isso cria uma base sólida para expandir a ofensiva. Uma das áreas mais críticas da linha de frente continua sendo a direção de Novopavlovskoye, situação no setor. O vice-comandante do 108º Batalhão Independente Valkida 20 relatou: Alexei Makrinsky. Pequenos grupos de ataque estão constantemente vasculhando nossas defesas, tentando encontrar alguma brecha por onde possam penetrar. Sabemos com certeza que pelo menos um exército está atacando uma brigada, no mínimo. Ou seja, essa proporção de 1:3, 1:4 é mantida. Estamos constantemente vendo como ocorre a rotação, entram novos batalhões ou aqueles que retornaram para a recuperação. Ou seja, para eles isso é muito relevante. E até agora não vemos sinais de que o potencial ofensivo deles esteja se esgotando. No entanto, apesar da pressão constante, nossos militares conseguem infligir perdas ao inimigo. Na mesma direção de Novopavlovsk, os operadores Perun da 42ª Brigada Mecanizada atingiram 3 soldados russos. Um grande complexo com antenas, 3 veículos, 2 vans e um NRK. Sim, a atividade do inimigo não diminui e as tentativas de penetrar nas defesas da URSS estão constantemente aumentando, mas nossos cossacos dão o troco ao inimigo. Além disso, fazem isso em toda parte. Operadores das forças de sistemas não tripulados destruíram 2 sistemas de defesa aérea Tor, na região ocupada de Donetsk, além de atingirem uma base de combustível em Lugansk ocupada, que o inimigo usava para abastecer suas unidades com combustível. Eles destroem alvos militares tanto na Ucrânia quanto na própria Rússia. Paraquedistas ucranianos destruíram-no. O armazém continha drones, munição, equipamentos para sua manutenção e equipamentos leves usados pelas equipes russas de drones.
Para você ter uma ideia da dimensão, havia 10 mil drones armazenados no depósito. Além disso, no dia anterior, as forças de defesa utilizaram drones de ataque para atingir aeronaves Mi-8 e K-50 e 2 na região de Oriol, na Federação Russa. Mas vamos voltar ao tema da contraofensiva ucraniana. Como vocês já perceberam, ela continua. Os militares ucranianos e as autoridades ucranianas falam pouco oficialmente sobre isso, enquanto especialistas afirmam que isso pode mudar radicalmente a situação no campo de batalha até a primavera e influenciar diretamente o curso das negociações de paz. Detalhes sobre o ataque dos ucranianos em nossa reportagem. As tropas aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia oficialmente partiram para a ofensiva. A declaração correspondente foi publicada ontem pelo Comando das Tropas Aerotransportadas. Assim, na essência, o Estado-Maior dissipou os rumores e declarou abertamente: a Ucrânia está avançando. A principal tarefa das unidades é frustrar os planos dos ocupantes de avançar nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia, assim como derrotar o agrupamento inimigo e expulsá-lo para além da fronteira de Dnipropetrovsk. De fato, hoje podemos afirmar que a atividade contra-atacante das forças de defesa ucranianas atualmente na direção de Guliai-Pole. Na direção de Stepnohorsk e não é apenas a frente sul, não está longe de ser só isso. Portanto, é evidente que a Ucrânia está utilizando os recursos, reservas que temos e as oportunidades que surgiram, inclusive trazendo certo caos, como o desligamento do próprio Starlink. Ao mesmo tempo, vários analistas militares observam que a Rússia está, aos poucos, se recuperando. Para os locais de avanço das Forças Armadas da Ucrânia, foi decidido em Moscou transferir reservas que estavam sendo preparadas para a ofensiva da primavera. Além disso, em parte, os ocupantes tentam restabelecer uma comunicação confiável na linha de frente. No entanto, até agora, nenhuma dessas medidas trouxe resultados significativos. Há várias razões principais para o sucesso dos ataques ucranianos. Entre elas estão o desligamento do Starlink, que resultou na perda de comunicação estável das tropas russas, e o esgotamento geral das unidades de Putin nesse setor da frente após longos ataques contínuos. Além disso, as forças armadas da Ucrânia também aproveitaram as condições climáticas. O mesmo nevoeiro, que anteriormente já havia favorecido as tropas russas em várias ocasiões. Outro fator fundamental para o sucesso ucraniano foi a preparação dos militares russos do outro lado da linha de frente. Ou melhor, a sua quase total ausência. Vou falar diretamente. 80% são tropas despreparadas. São aqueles que eles reuniram de várias aldeias, sob diferentes pretextos: mobilização, recrutamento e pressão. E, consequentemente, os mandam para o combate. Vale ressaltar também as conversas sobre a libertação pelas Forças Armadas da Ucrânia. A libertação de centenas de quilómetros quadrados da Ucrânia também foi agora oficialmente confirmada pelos militares. Assim, o porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin, afirmou que já foram libertados mais de 300 quilómetros quadrados. E o avanço dos nossos combatentes continua. As forças ucranianas estão contra-atacando em uma ampla frente aproximadamente de 30 quilômetros de Varvarovka até Ternovadovo. Se em toda essa extensão for feita a limpeza do território dos militares russos que conseguiram se infiltrar, é exatamente isso que se obterá: 300 quilômetros quadrados. O comando observa que as informações sobre o avanço das Forças Armadas da Ucrânia são divulgadas com atraso, para não comprometer as operações como já aconteceu no passado. Mas mesmo aquilo que já foi divulgado publicamente permite fazer previsões cautelosas de que os sucessos das forças de defesa podem ajudar a frustrar a grande ofensiva de primavera de Putin. Sobre isso, pode-se dizer que a Ucrânia, mais uma vez, não quero me adiantar, porque a segurança da operação militar que está sendo realizada hoje na Ucrânia permitiu, na minha opinião, pelo menos até agora, fazer ajustes na condução da operação ofensiva russa em Zaporizhia-Orikiv. E aqui realmente cabem reticências. Como já foi mencionado anteriormente, excelentes resultados, juntamente com as unidades de assalto das Forças Armadas da Ucrânia que avançam, também estão sendo demonstrados pelas forças dos sistemas de drones, aumentando constantemente as perdas do inimigo. E o fato de que os ocupantes são forçados a recuar, ao mesmo tempo desmascarou mais um mito da Federação Russa. As pessoas nela, e afinal, têm o hábito de acabar. Se ele os tivesse, já teria lançado mais 500 mil, que não existem em todas as direções. E já há muito tempo teria entrado em Pokrovsk, teria entrado em Guliai-Pole e teria avançado em Zaporizhia. Mas isso não aconteceu. Ou seja, ele não está limitando recursos em algum lugar, nem os está escondendo, como muitos pensam. Por que será? É que simplesmente não existem, prontos para a realidade. A propósito, o comandante-chefe,
Oleksandr Sirski também confirmou em entrevista ao Le Monde que a guerra na Ucrânia saiu do impasse. Segundo o Estado-Maior, a frente começou a recuar e nos últimos dias, nas direções de Guliai-Pole e Alexandrovsk, ocorrem até 50 confrontos armados diariamente. Eu nunca deixo de me admirar com a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e enfrentam uma enorme horda que os supera em número. Por isso peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Eles prepararam um atentado contra o presidente. Na véspera do 4º aniversário do início da guerra em grande escala, a CNN informou sobre mais uma tentativa da Rússia de eliminar Volodymyr Zelensky. Isso aconteceu no início da invasão russa. Agentes russos alugaram um apartamento bem ao lado do escritório do presidente e prepararam a remoção de Zelensky. Essa foi uma das partes-chave do plano russo para tomar a Ucrânia. Se ele não escapasse primeiro, seria capturado ou morto. Mas, felizmente, essa tentativa, assim como uma dúzia de outras tentativas russas, não teve sucesso. Mais uma constatação desde o início da invasão em larga escala da Federação Russa. O jornal The Guardian escreve que este é um plano russo. O plano de tomar Kiev em 3 dias fracassou por causa do então chefe da GURMO, Kirilo Budanov, e de sua cooperação com os serviços de inteligência ocidentais. em 18 de fevereiro, Kirilo Budanov recebeu um briefing de 3 horas de um funcionário ocidental, que detalhou os planos russos para capturar o aeródromo de Hostomel. Essa informação ajudou a elaborar alguns planos defensivos de última hora, embora a vitória dos ucranianos em Hostomel nos primeiros dias da guerra tenha sido caótica e incerta. As conexões empresariais também desempenharam seu papel na preparação para a invasão. Estamos falando sobre a reunião do chefe da direção principal de inteligência com o empresário ucraniano Denis Kiriv, que também é agente da GUR. Na véspera da invasão, Budanov se encontrou com Denis Kiriv, um banqueiro ucraniano que tinha conexões profundas com a elite russa e que alguns meses antes havia concordado em repassar ao GUR informações obtidas de seus contatos na Rússia. Agora, Kiriv informou a Budanov que a decisão de invadir havia sido tomada e forneceu a ele informações sobre o momento e a direção do avanço russo. Além disso, Denis Kireev participou das primeiras negociações pós-invasão com a Federação Russa na Bielorrússia, em 28 de fevereiro de 2022. Mas apesar de sua ajuda, nem todos o consideravam útil, muito menos um herói. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, alegou que o empresário agente triplo trabalha, entre outras coisas, para a Federação Russa. Finalmente, em 5 de março de 2022, agentes do SBU mataram Kireev. Budanov nega categoricamente a versão de que o empresário trabalhava para a Rússia. Mais tarde, o gabinete do presidente declarou que Kireev foi morto devido, abre aspas, à falta de coordenação entre a direção principal de inteligência, GUR, e o SBU. A Ucrânia precisa mobilizar pelo menos 250 mil militares e obter sistemas de armamento mais potentes para mudar a situação, no campo de batalha. Fontes da inteligência da OTAN informaram isso ao The Times. Segundo autoridades ocidentais, Moscou pode suportar pelo menos mais um ano de guerra no ritmo atual. Além disso, segundo o Ocidente, a Ucrânia está em desvantagem numérica em relação à Rússia, tanto em efetivo quanto em armamentos, na maioria, se não em todos os setores da linha de frente, incluindo as regiões de Liman e Siversk. A publicação escreve que caso os russos avancem ainda mais perto de Guliai-Pole, Zaporizhia ficará na zona de alcance dos drones FPV. Isso colocará a cidade sob o mesmo risco em que atualmente se encontra Kherson, onde os russos já mataram 3 mil civis. Os russos têm total superioridade em aviação e mísseis balísticos táticos. No nível operacional, os russos são capazes de atacar as formações de combate ucranianas e manter reservas operacionais e estratégicas. Eles atacam impunemente pontos logísticos e de comando, utilizando bombas guiadas. Por isso, são necessários mais pilotos para as equipes de drones e mais infantaria para protegê-los. Uma fonte de alto escalão do Ministério da Defesa britânico disse aos jornalistas que o melhor cenário para a Rússia seria mais 18 meses de guerra e mais 500 mil vítimas para conquistar o restante do Donbass. O pior cenário seria 4 anos de guerra e quase 2 milhões de vítimas. Especialistas acreditam que Moscou está disposta a trocar um grande número de soldados de infantaria por avanços contínuos, já que possui uma grande reserva de tropas. A Ucrânia está sob enorme pressão. É um país muito menor, portanto, embora ambos os lados enfrentem problemas de recursos humanos, a Ucrânia sente isso de forma muito mais aguda.
Embora os russos estejam perdendo mais pessoal, eles podem ser substituídos relativamente fácil. O que você acha dessas previsões? Escreva o que você pensa nos comentários. E mais uma história do outro lado da fronteira. Na internet, mostraram imagens de um ocupante que, durante um jantar, contava à sua família o quão poderosa é o exército russo. Aliás, ele brindou dizendo que chegariam até Kiev, mas há um porém. Tudo aconteceu de forma diferente do que se pensava. Assista ao vídeo até o final. Vamos agora, seguindo direto até Kiev. Sim, até Kiev, para que possamos chegar logo. Vamos até Kiev também. Para chegar até Kiev. Agora ainda vou até a praça, ainda vou lá. Também fiz lá, também encomendei. A Rússia é um país terrorista e com certeza responderá por cada um de seus atos. Por isso, lembrem-se, o que acontece neste vídeo acontecerá com todo ocupante que aparecer em solo ucraniano. O presidente americano Donald Trump deu ao Irã 48 horas para responder sobre o acordo nuclear. Os Estados Unidos declararam estar prontos para realizar uma nova rodada de negociações com o Irã já nesta sexta-feira, em Genebra. Isso foi relatado em um artigo da Axios, citando um alto funcionário americano. Segundo representantes da administração, o encontro acontecerá sob a condição de que, nas próximas 48 horas, Teherã fornecerá uma proposta detalhada, por escrito, sobre os parâmetros do futuro acordo nuclear. Autoridades americanas acreditam que a atual pressão diplomática pode ser a última chance de chegar a um acordo antes de uma possível escalada da situação. Na administração do presidente Trump, espera-se um documento concreto por parte do Irã. Os enviados de Trump, Svitkov e Jared Kushner planejam chegar a Genebra em 27 de fevereiro, caso a parte iraniana entregue o projeto acordado em tempo hábil. A Casa Branca também admite a possibilidade de firmar um acordo provisório até que um documento completo seja acordado. Enquanto isso, os Estados Unidos deslocaram para a costa iraniana cerca de 50% de suas forças aéreas. Esses dados também levam em consideração os aviões localizados nas bases aéreas americanas adjacentes. Quem informou isso foi o historiador e cientista político americano Robert Papp. O pesquisador publicou uma infografia sobre a localização das forças americanas na costa do Irã. Segundo ele, essa situação lembra a escala que Washington demonstrou durante as guerras no Iraque em 1991 e 2003. O especialista também destacou que o número de forças mobilizadas continua crescendo. Nunca antes os Iranianos haviam mobilizado tantas forças contra um inimigo potencial. Por sua vez, o Irã está se preparando para um possível conflito com os EUA sob a liderança de Ali Larijani. Isso é afirmado em um artigo do The New York Times, que se baseia em entrevistas com autoridades iranianas de alto escalão e ex-diplomatas. As Forças Armadas iranianas foram colocadas em estado de máxima prontidão de combate. Lançadores de mísseis estão sendo posicionados ao longo da fronteira oeste com o Iraque e na costa do Golfo Pérsico, dentro do alcance das bases americanas e do território de Israel. O Irã vai se preparar para conflitos armados, mas não o país como um todo. Periodicamente, fechava o espaço aéreo para testes de mísseis e realizava exercícios no Golfo Pérsico, bloqueando temporariamente o Estreito de Hormuz. Durante seu último discurso, Khamenei declarou, cito, "O exército mais poderoso do mundo pode levar um tapa tão forte que não conseguirá se levantar." Em caso de guerra, unidades da polícia, serviços secretos e a formação Basij serão mobilizados nas ruas de grandes cidades para prevenir distúrbios internos. Então, quais são as suas apostas, senhores? Como os acontecimentos vão se desenrolar? E depois? Escrevam suas opiniões nos comentários, com certeza vou ler. Cringe do dia. Estudantes russos fizeram um julgamento sobre neologismos. Na internet apareceram imagens da escola secundária Ust-Muiskaya, na Buriátia, onde alunos comuns desempenharam os papéis de promotor, juiz, advogado e jurados. E os réus eram as palavras cringe, vibe, hype, gadget, fake, roffle, chilar e crush. Esses julgamentos encenados foram realizados em escolas e faculdades por toda a Federação Russa e depois todos publicaram juntos fotos e vídeos sob a rubrica Educação Patriótica. Iniciamos o julgamento dos neologismos: inflação, gadgets, prêmios e criatividade. Eles violam as normas do russo, trazendo palavras desnecessárias e distorcidas.
Meritíssimo, temos provas suficientes para mostrar que os neologismos prejudicam a pureza da língua e levam a juventude ao erro. O que posso dizer enquanto Putin aprende gírias para se comunicar com os funcionários, as crianças na jaula obedientemente cumprem as ordens dos locais. Sobre a Lua, isso é simplesmente um facepalm por causa de uma vergonha total. Uma forte nevasca atingirá Moscou já nas próximas horas. São esperados neve, nevasca e rajadas de vento de até 17 metros por segundo. Os moradores são orientados a ter cuidado, não se abrigar sob árvores e não estacionar os carros. Próximo a elas. Enquanto isso, para o dia 22 de fevereiro foi registrado um novo recorde de altura da camada de neve, 68 centímetros, 5 a mais que o recorde anterior de 2010. Bem, o que posso dizer que continue nevando sim, quanto mais, melhor, não nos importamos. A Grécia quer se tornar o portal do gás para a Europa após a proibição da importação de gás russo. Segundo o ministro da Energia da Grécia, Stavros Papastavrou, a separação dos combustíveis fósseis russos não acontecerá sozinha e a Grécia aposta em sua localização geográfica, na ampliação da capacidade de recebimento de GNL e na modernização da infraestrutura. No artigo do Financial Times, destaca-se que o terminal de Revitoussa, próximo a Atenas, é considerado o principal ponto de entrada, tendo sido recentemente ampliado e já recebido cargas provenientes do Zepoalã. Em seguida, planeja-se transportar o gás regaseificado para os Balcãs e em direção à Ucrânia através do chamado Corredor Vertical, um sistema de fornecimento de sul para norte, bem como por rotas já existentes, como o gasoduto TAP e o interconector Grécia-Bulgária. E o que você acha desses desejos? Da Grécia? Apoiem. Nunca duvidamos de que roubar está no sangue dos russos. O poder russo se apropriou de culturas alheias durante séculos. Soldados russos roubavam privadas. E agora, até mesmo atletas russos roubam equipamentos. E fazem isso bem nos Jogos Olímpicos. A esquiadora russa Daria Nepriaeva roubou esquis da alemã Katarina Dotzler durante uma parada nos boxes. Por conta disso, a atleta alemã foi obrigada a ficar até mais tarde, pois estava procurando um novo par de esquis. Mas no final, ela ainda ultrapassou a russa. Segundo a alemã, os esquis sobressalentes que ela teve que usar eram mais lentos do que os que ela deveria usar para correr. Nepriaeva chegou em 11º lugar, mas seu resultado foi anulado e ela foi desclassificada. Ela mesma afirma que simplesmente se confundiu e só percebeu que estava com o equipamento de outra pessoa já no meio do percurso. Os russos, aliás, já estão reclamando da decisão injusta. Os juízes da Olimpíada... A única coisa injusta nas Olimpíadas é a permissão para russos e bielorrussos participarem. E a desclassificação de Vladislav Giroskevich foi diretamente por causa do capacete da memória. Avanços na engenharia de foguetes, engenheiros ucranianos criaram um míssil balístico. E agora, na URSS, não é mais necessário obter permissões externas para usar esse armamento no território da Rússia. O mesmo acontece com o míssil Flamingo, que comprova sua altíssima eficácia na destruição de alvos na retaguarda inimiga. Engenheiros britânicos também se juntaram ao processo. Russos, preparem-se. O míssil ucraniano, que hoje já é temido não só pelos nossos inimigos, mas graças à sua precisão e baixo custo de produção, até mesmo os parceiros de Kiev têm receio dele. Em fevereiro de 2022, pedimos aos parceiros ocidentais que fechassem o espaço aéreo sobre a Ucrânia. Já em fevereiro de 2026, é a Europa que pede à Ucrânia para compartilhar sua experiência única sobre como fazer isso de forma independente. É uma tecnologia muito simples. Não é necessário nada complicado aqui. Há muitos livros escritos sobre isso, onde tudo está detalhado, como é feito. O que há de difícil nisso? Como se constatou, as tecnologias modernas de defesa antiaérea americanas e europeias têm uma grande falha: o seu custo. Embora tecnologicamente o armamento ocidental não tenha igual, considerando a realidade atual dos combates, a OTAN só conseguiria se defender dos mísseis drones inimigos por alguns dias. O Ocidente simplesmente não teria recursos para mais do que isso. Afinal, cada míssil é dezenas, se não centenas, de vezes mais caro do que os drones que atinge. Atualmente, interceptar um Iskander custa mais de 6 milhões de dólares. E... nesse contexto, a Ucrânia vem em auxílio do Ocidente com seu míssil exclusivo Flamingo. Nós
Queremos reduzir isso para 1 a 1,5 milhão, para que a interceptação de um Iskander custe, Com a ajuda do míssil FP9, com a ajuda do míssil FP7, O Flamingo ucraniano já demonstra uma eficiência e precisão sem precedentes. Atacando alvos estratégicos na Rússia, o míssil criado em tempo recorde tornou-se mais uma dor de cabeça para Putin e seus generais, pois o desenvolvimento é totalmente nacional e as forças armadas da Ucrânia não precisam de permissão. Podem lançar o Flamingo onde quiserem e onde for necessário. O único problema com o qual nossos desenvolvedores precisam lidar é a questão da escalabilidade. Por enquanto, não é possível produzir uma quantidade suficiente de mísseis por mês para as forças armadas da Ucrânia. esta é uma arma estratégica. Infelizmente, armas estratégicas não podem ser compradas ou lançadas hoje em dia como pãezinhos quentes, na mesma quantidade que acontece com os FPV, para que o efeito seja visto por todos e chegue a cada lar. Mas com base nas missões que foram concluídas até agora, vemos que ela atende plenamente aos objetivos que definimos para ela. Embora não existam mísseis domésticos para derrotas, não existem alvos suficientes no território da Federação Russa. Nossos parceiros ocidentais também precisam ajudar com isso. Assim, a Grã-Bretanha está desenvolvendo um novo míssil balístico de longo alcance para a Ucrânia. Podemos afirmar que, em primeiro lugar, trata-se de um míssil que pode ser rapidamente escalado e é um meio relativamente barato, já que o governo do Reino Unido justamente enfatiza que deve ser um meio que seja custo-efetivo, ou seja, que atenda às demandas do momento, pois vemos que as Forças Armadas precisam de muitos desses meios e eles não podem ser muito caros. Como resultado, no âmbito do projeto Nightfall, a Grã-Bretanha anunciou um concurso para o desenvolvimento acelerado de mísseis balísticos destinados a operações de combate em condições de alta ameaça e fortes interferências eletromagnéticas. O moderno míssil britânico será capaz de ser lançado a partir de várias plataformas, realizar uma série de lançamentos e deixar a posição em poucos minutos. O sistema será equipado com uma ogiva explosiva de 200 kg. Distinguir-se-á por sua alta precisão e alcance de até 1,5 m, milhares de quilómetros. 500 quilômetros. Isso cobre completamente todo o território temporariamente ocupado da Ucrânia. Além disso, cobre uma parte significativa do território europeu da Federação Russa. E nessa profundidade, o inimigo posiciona tanto seus quartéis generais de níveis superiores, ou seja, desde o nível de brigada até o nível divisionário, bem como o nível de exército e de grupo de tropas. Além disso, esses são centros logísticos bastante sérios, ou seja, locais de concentração de combustíveis e lubrificantes, depósitos de munições. Em conjunto com o Flamingo ucraniano, o míssil britânico pode reduzir significativamente o desejo do Kremlin e do próprio Putin de continuar com suas ações. Em vez de ataques com mísseis contra cidades ucranianas pacíficas, o bunker terá apenas que continuar indefinidamente. Defenda-se contra os mísseis das Forças Armadas da Ucrânia. O número e a intensidade com que nossas forças de segurança utilizam drones de ataque, inclusive contra alvos estratégicos, estão desgastando nossas forças de defesa aérea. Inimigo. E uma combinação de armas balísticas e drones de ataque pode desferir um ataque preciso contra alvos críticos para o inimigo. E daqui para frente só vai piorar, pelo menos para o Kremlin. Os desenvolvedores ucranianos prometem atingir, até o final deste ano, os volumes de fornecimento necessários para as Forças Armadas da Ucrânia. De balística, paralelamente criando cada vez mais tipos de armamentos avançados. Para este ano, é a balística. Em 2 ou 3 anos, será a criação de um escudo antibalístico de defesa aérea sobre toda a Europa. Os negócios americanos na Ucrânia são alvo do exército russo. Enquanto Vitkov Milo conversa animadamente com Dmitriev, os ocupantes destroem deliberadamente empresas americanas na Ucrânia. Um fato recente é o ataque à fábrica Mondelez. Um golpe nas negociações, na confiabilidade das garantias de segurança americanas e, pessoalmente, em Donald Trump. O Kremlin está intensificando os ataques ao pilar da administração americana: negócios, investimentos e fábricas.
Vocês não estão em posição, vocês não têm cartas na mão. Com a gente vocês passam a ter cartas. Trump estende as sanções contra a Rússia. Em resposta, a Federação Terrorista lança um ataque com mísseis contra o gigante americano de confeitaria Mondelez, fabricante de chocolates e barras famosos. Na cidade de Trostianets, na região de Sumy, A Rússia atacou mais um negócio americano na Ucrânia, uma empresa civil de produção da Mondelez em Trostianets. Um dos primeiros e maiores investimentos dos Iowa na economia independente da Ucrânia. o ataque à fábrica civil de confeitaria está longe de ser o primeiro recado russo de Putin aos americanos e a Trump. Em janeiro de 2026, um drone Shahed russo atingiu um fabricante americano de óleo em Dnipro. E em agosto, após um encontro apaziguador com tapete vermelho no Alasca, 2 mísseis russos calibre atingiram uma fábrica de eletrônicos em Mukachevo. Putin, na prática, reduz a zero as garantias de segurança de Trump para a Ucrânia na forma de negócios, dinheiro e investimentos. Trump declarou que as garantias da integridade territorial do nosso país são representadas pelo tratado assinado entre a Ucrânia e os Estados Unidos sobre o uso conjunto dos recursos minerais ucranianos. Metade dos membros da Câmara de Comércio do Zifrewa, na Ucrânia, tiveram seus empreendimentos danificados ou completamente destruídos. Fábricas americanas, nenhum escudo, nem mesmo uma cúpula de ferro. Os cartões dos americanos queimam da mesma forma que outras empresas que foram atingidas por ataques de mísseis e drones da Rússia. Na verdade, eles não têm cartões. Ele não tinha cartões desde o primeiro dia. Ele só tem uma coisa, Donald Trump. O que é mais prejudicial? A Casa Branca não reage de forma alguma às ações do Kremlin. Os russos bombardeiam empresas americanas enquanto, paralelamente, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, discute com Kirill Dmitriev um negócio de negócios irrealista de 12 trilhões de dólares. A reação é a pressão econômica dos Estados Unidos sobre a Federação Russa. O fortalecimento das sanções econômicas no momento do bloqueio deve visar em primeiro lugar não apenas a frota clandestina e o setor de refino de petróleo do país ocupante, mas, acima de tudo, o bloqueio do setor bancário russo. Isso será um golpe duríssimo para a economia da Federação Russa. Sem uma resposta forte e medidas de retaliação tangíveis, o bandido de Petersburgo nunca para. Putin não se interessa pela realidade alternativa de Trump com negócios intocáveis. O ditador tem a sua própria, com mísseis explodindo. A única coisa que pode afetar essa realidade é o fortalecimento da defesa antiaérea ucraniana e uma pressão adicional de sanções. Lembram-se? Dias atrás, a internet literalmente explodiu com imagens do cantor russo do Kremlin, Xamã, lambendo o congelado lago Baikal. No sentido literal da palavra... Então, pessoal, vamos experimentar o lago mais limpo do mundo, o Baikal, para ver o gosto. É muito saboroso. O que posso dizer? O Xamã não se saiu muito bem como lambedor. Os moradores do Baikal não aprovaram esse gesto nem um pouco e queimaram um boneco do cantor, no mesmo lugar, marcando assim a celebração da Maslenitsa. Ao mesmo tempo, chamaram isso de ritual de purificação das impurezas. Explicaram tudo de forma simples. Para os povos indígenas e para muitos moradores locais, o Baikal é um lugar sagrado. Não é um local para hype, nem um cenário para conteúdo, nem uma decoração para causar impacto. O Baikal exige um certo comportamento. Parabenizamos todos os russos pela Maslenitsa. Realizamos um ritual de purificação do Baikal das impurezas. E o que vocês acharam de todo esse surrealismo e da performance do Xamã? Escrevam aí. Não se contenham nos comentários. É isso por hoje. Deixem um like neste vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!